Olá, meu nome é Elis Cereja e esse é o Criado Solto. Hoje a gente vai falar sobre vinho natural. Eu sei que o assunto é muito extenso, mas a gente vai tentar condensar um pouquinho para falar sobre o que são os vinhos naturais. Bom, para falar sobre esse assunto, claro que eu estou aqui no meu restaurante, que é a Enoteca São Vincent, porque faz 17 anos que a gente está aqui neste mesmo ponto falando sobre vinho natural, orgânico e biodinâmico, né? A gente foi o primeiro aqui a falar sobre esse assunto no Brasil. A gente acabou aí formando toda uma legião de pessoas que aprenderam aqui junto com a gente o que são vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos. Sempre que me perguntam o que é um vinho natural, eu faço a seguinte comparação. O que a gente conhece como vinho é um suco de laranja de caixinha. O vinho natural é um suco de laranja que a gente espreme na hora. Eu sei que pode parecer um pouco radical demais essa minha colocação, mas é exatamente o que aconteceu com o vinho e também aconteceu com a nossa alimentação no século XX. A gente teve uma progressão de industrialização dos alimentos e das bebidas. E o vinho foi a mesma coisa. Então, o que antes eram vinhos feitos de maneira artesanal, natural, feitos com agricultura orgânica, sustentável e depois sem aditivos, ou seja, como sempre se fez, nos 10 mil anos, né, de história do vinho, se tornou um produto industrializado. E é isso que eu vou falar um pouco para vocês hoje, para vocês entenderem, afinal, quais são as diferenças entre um vinho que a gente considera normal e um vinho natural. Antigamente, né, quando as pessoas me perguntavam o que era vinho natural, eu começava falando sobre toda a história da agricultura, sobre o que são os vinhos convencionais, o que são os vinhos orgânicos, o que são os vinhos biodinâmicos. Saúde! Primeira coisa, vinho natural não é um tipo de vinho, não é uma classificação, não é uma denominação de origem. Vinho natural é um movimento agrícola que surgiu na década de 80 na França, em Morgon, na região de Beaujolais. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas a gente tem que entender que o vinho natural, como não é uma legislação, uma classificação, um tipo de vinho, é um movimento, isso dá margem para a gente entender que vai muito além do próprio vinho, vai muito além da própria taça. Quando eu falo que é um movimento agrícola, é que o vinho natural surgiu justamente de pequenos agricultores que queriam fazer vinho de uma maneira diferente, que queriam fazer agricultura de uma maneira diferente. Mas como é um movimento e não é um tipo de vinho, não é uma classificação, então existe uma convenção do que é vinho natural. Não existe uma certificadora de vinhos naturais, como por exemplo você tem as certificadoras de biodinâmicos, né, ou então de orgânicos. Existem alguns países, como a França, por exemplo, que já têm alguns grupos regulatórios de vinhos naturais. Elaborado com agricultura saudável, sem veneno, vamos falar os nomes corretos, né? É veneno, biodinâmicas ou orgânicas, e depois vinificado sem aditivos enológicos, ou seja, vinificação limpa e também agricultura limpa. Bom, para entender o que é agricultura limpa, a gente tem que entender o que é agricultura convencional. E a primeira coisa, convencional, vem de convenção, ou seja, qual é a convenção do sistema vigente? É o que a gente chama de agricultura industrial, que surgiu na segunda metade do século XX com a chamada Revolução Verde. A gente passou 10 mil anos, né, como seres humanos aqui nessa terra, cultivando de maneira muito parecida com o que a gente chama hoje de agricultura orgânica. E só depois da segunda metade do século XX é que a gente teve o advento da agricultura industrial ou convencional. A gente tem alguns pilares. Primeiro, fertilizante sintético. Segundo, grandes monoculturas. Terceiro, agrotóxicos ou venenos ou aditivos agrícolas. A gente ainda tem uma quarta coisa aqui, que são as sementes comerciais, né? Os transgênicos, todo o comércio de sementes relacionados aos agrotóxicos e à monocultura.
são todas as agriculturas que a gente chama de alternativas. Embora não sejam tão alternativas, né? Que são todas as agriculturas baseadas no que a gente fazia antes do advento da agricultura industrial. A gente passou muito mais tempo cultivando de maneira limpa do que cultivando de maneira industrializada. E essa é uma das grandes viradas de chave que a gente tem que fazer quando a gente entende o movimento do vinho natural e também os movimentos de resistência agrícola, como a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, a permacultura, a agricultura natural, a agrofloresta e todos esses outros movimentos. Então ela vai usar de recursos naturais, ela vai preservar a biodiversidade, não vai usar venenos, não vai usar insumos sintetizados e vai fazer como a gente sempre fez: adubar a terra de maneira natural, fazer rotação de culturas e preservar o equilíbrio tanto do solo, da microbiota, das plantas e também de todo o entorno. A gente chama agricultura ou viticultura, né, que é a agricultura de videiras, e depois vinificação, ou seja, você fazer vinho através da uva. Para um vinho natural, então você tem que ter agricultura limpa, orgânica, biodinâmica ou qualquer uma dessas que eu falei, né, sem utilização de veneno. E depois, vinificação natural. É uma vinificação sem aditivos enológicos. Quando a gente for falar um pouquinho sobre a história da agricultura, sobre industrialização dos alimentos, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Mas vale saber que os aditivos enológicos são os equivalentes aos aditivos alimentares. Sabe aqueles que a gente vai no supermercado e vê no contrarótulo e geralmente a gente não entende nada, né? São aqueles nomes gigantescos. É exatamente isso no mundo do vinho. A gente tem todo esse mundo dos aditivos alimentares na indústria enológica. Não é à toa que o engenheiro de alimentos e o enólogo foram profissões que surgiram juntas na segunda metade do século XX, de profissionais que são técnicos de indústrias, ou seja, técnicos para elaborar produtos dentro das indústrias alimentícia ou da indústria enológica. Bom, a gente tem uma falha na lei dos vinhos que não obriga as indústrias de vinho a colocarem todos os aditivos enológicos que a indústria de alimentos, por exemplo, coloca. Então, se a gente tem aquelas centenas de aditivos na indústria alimentícia e a gente vê no contrarótulo, na indústria do vinho, como você não é obrigado a colocar no contrarótulo, a gente acha que eles não existem. Mas são mais de 400 aditivos enológicos permitidos numa vinificação que a gente chama de convencional. Agora, imaginem se todos eles tivessem que ser listados no contrarótulo, porque seriam centenas e centenas. Alguns dos aditivos enológicos, por exemplo, que muita gente conhece, né, são as leveduras selecionadas, são as enzimas, são os conservantes, né, como por exemplo os sulfitos, os próprios tipos de madeira que todo mundo conhece e outras coisas, produtos que vão dar mais cor para o teu vinho, produtos que vão modificar a acidez, aumentar a acidez ou diminuir a acidez, né, vários produtos para estabilizar, para deixar o vinho com uma cara mais clarinha. Cara, tem muitos. Se a gente for pegar uma vinificação convencional, é praticamente uma receita de bolo, né? E você coloca lá diversos pozinhos e produtos sintetizados para cada processo. Cada processo dentro de uma vinificação convencional é fabricado, exatamente como a gente faz a fabricação, por exemplo, de um suco de laranja de caixinha. E agora o meu exemplo fica um pouquinho menos estratosférico, porque a gente entende que a gente tem uma laranja que é um produto natural e ele passa por todo um processo industrial até se tornar um suco de laranja de caixinha. Cada laranja no pé é diferente. Se você fizer um suco de laranja de cada pé de laranja que você tem num pomar, vai ser um suco diferente. Então, como que eles ficam todos iguais quando você faz um suco de laranja de caixinha? Isso é o processo de industrialização. Você entra com um produto natural dentro de uma planta industrial e você, através de aditivos alimentares, você transforma aquele produto natural num produto industrial alimentício, padronizado, massificado, com sabor e um aroma específicos, feitos para agradar o mercado. E hoje em dia,
o vinho convencional, aquele que a gente encontra em supermercados, nas prateleiras de empório, nos restaurantes, nas revistas, tudo que não é natural, orgânico e biodinâmico é exatamente assim, que é a convenção que a gente vive nos dias de hoje, que é de uma vida de bebidas e de uma alimentação industrializada. Uma das coisas que confunde muito a cabeça das pessoas é a questão de nomenclatura, a questão de o que é vinho natural, o que é vinificação natural. Como a gente não tem uma classificação, uma regulamentação, como é um movimento e a gente baseia os conceitos nessa convenção do que é vinho natural, a gente às vezes acaba ficando muito confuso com os nomes. E aqui é bem importante a gente separar as duas coisas. Vinho natural, como eu já falei, é vinho feito de agricultura limpa, uvas sem venenos e depois vinificação natural, ou seja, a vinificação sem aditivos enológicos. Só que muita gente hoje em dia fala vinhos de vinificação natural para falar de vinhos que são feitos com uvas não necessariamente 100% limpas e depois vinificadas de maneira natural. E aí você vai me perguntar, mas pode isso? Claro que pode. Você pode pegar um vinhedo convencional, colher as uvas e vinificar essas uvas convencionais, ou seja, uvas de monocultura tratadas com fertilizante sintético e com agrotóxicos de maneira natural. Você pega essas uvas e vinifica sem aditivos enológicos. Um dos nossos grandes problemas, inclusive, é que as pessoas esqueceram que o movimento do vinho natural é um movimento agrícola. Não é só um movimento de fazer um vinho sem aditivos. Vinho natural precisa de agricultura limpa. Se você não tem uma agricultura orgânica, biodinâmica, que não leve veneno, você não pode chamar o teu vinho de vinho natural. Então a gente tem um fenômeno hoje em dia de pessoas que falam em vinhos de vinificação natural com uvas convencionais. Você pode ter um vinho não filtrado, um vinho de ânfora, um petinate, um vinho laranja, um vinho sem sulfito, que não é vinho natural, porque as uvas podem ter vindo de agricultura convencional. Bom, vamos falar então como surgiu o movimento do vinho natural. Para isso, a gente tem que voltar para a década de 80, que inclusive foi a década que eu nasci, para a região de Beaujolais, mais especificamente Morgon, na França. Beaujolais todo mundo conhece, inclusive por conta do boom do Beaujolais Nouveau, que todo mundo já ouviu falar. E foi por conta dele que o movimento do vinho natural surgiu. Para quem não sabe, o Beaujolais Nouveau é um dos vinhos mais modificados da história da humanidade, feitos de maneira massiva para serem exportados para todo o mundo, baseado em toda a industrialização agrícola, que também engloba maquinários e dívidas. Porque todo produtor que precisa comprar novos clones, prensas, barricas, toda a parte de insumos agrícolas e maquinários agrícolas, além dos aditivos enológicos, acaba tendo que se endividar no banco para comprar tudo isso. Então, nesse clima, na década de 80, no auge da industrialização dos vinhos, principalmente ali na região de Beaujolais, 4 amigos, que são conhecidos como a Gangue dos Quatro de Morgon, resolveram fazer vinhos como os avós faziam, sem aditivos na agricultura e sem aditivos na vinificação. Dessa maneira, eles não precisariam se endividar no banco, não precisariam envenenar o solo, não precisariam modificar o vinho e transformar o vinho numa coisa completamente modificada e resgatar a história, resgatar as uvas autóctones, resgatar a maneira de se produzir o vinho. Então o movimento do vinho natural surgiu justamente aí. Eu sempre falo que os movimentos de resistência, eles surgem ao mesmo tempo que os movimentos vigentes que eles mesmos contestam. Então é claro que o movimento do vinho natural surgiu ali no ápice da industrialização da década de 70 e 80. Então, quando a gente pensa em movimento do vinho natural, muita gente associa a vinhos ancestrais, a vinhos como se fazia há 1000, 2000, 8000 anos. Isso está certo em parte,
né? Porque o movimento do vinho natural, ele se baseia em métodos ancestrais, se baseia no resgate da história, no que foi perdido, no que era legal e a gente deixou de fazer com a indústria. Mas é um movimento extremamente moderno. A gente está falando de década de 80 e mais do que isso, a gente está falando do grande boom do vinho natural depois dos anos 2000. Por isso que muita gente ainda não sabe o que é vinho natural, por isso que a gente tem que continuar falando sobre o movimento, continuar explicando o que é, as diferenças entre vinho natural, orgânico e biodinâmico e batendo na tecla de que ainda é um movimento de resistência com bases agrícolas. Bom, outra coisa que muita gente confunde, né? Natureba. O que é vinho natureba? Gente, natureba é um termo que a gente começou a usar 20 anos atrás para falar sobre todo esse guarda-chuva de vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos, sustentáveis e criados soltos. Porque era muito longo para falar tudo isso quando a gente começou, né, principalmente aqui na Enoteca, a falar sobre esses vinhos. E aí virou um jargão, virou um novo jargão. Mas claro, era um termo irônico para falar sobre coisas naturais. Até hoje em dia, todo mundo usa, né, natureba como tirando um sarro do que é natural, né, das coisas meio hippies e etc. E era justamente com essa intenção de tirar sarro de quem tirava sarro da gente que a gente começou a falar vinhos naturebas. A Feira Naturebas, inclusive, é por conta disso, né, porque é uma feira de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos. Como eu disse no início do episódio, esse assunto é muito extenso. Eu vou deixar aqui alguns livros, algumas bibliografias para vocês lerem na descrição do episódio, inclusive o meu, né? Porque é o único livro escrito em língua portuguesa falando sobre vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos. Para quem quiser se aprofundar também, gente, vai no meu blog, que tem mais de 700 textos falando sobre vinho natural, orgânico, biodinâmico, e também o meu canal de podcast, que é o Criado Solto, que leva o mesmo nome aqui deste canal, como se fosse realmente um curso de graça para todo mundo que quer se aprofundar no assunto. A gente ainda vai falar sobre vinhos orgânicos, sobre biodinâmica, sobre sulfitos, sobre leveduras. Então acompanhe aqui os próximos episódios dessa série e vejo vocês semana que vem.